tudo bem? Hoje, o nosso conteúdo de ensino religioso vai falar sobre o judaísmo, islamismo e cristianismo. Vamos compreender um pouquinho mais sobre essas três religiões. A primeira que eu tenho para vocês é o judaísmo. O povo judeu segue, em sua maioria, a religião judaica. Essa religião tem como um dos seus principais líderes Moisés. Esse líder religioso viveu no século 13 a.C. e é a figura mais destacada na história do povo de Israel. Seus seguidores acreditam que Moisés, quando criança, foi colocado no rio Nilo e salvo pela filha de um faraó, e então cresceu e foi educado no Egito. Moisés, no Monte Horebe, ou Monte Sinai, recebeu de Deus a lei conhecida como Decálogo, que auxiliou na organização da vida do povo hebreu antes de chegarem a Canaã, a terra prometida. O líder espiritual dos judeus é conhecido como rabino. A palavra rabino serve para indicar aquele que ensina e auxilia na aplicação da lei judaica e possui autoridade sobre a interpretação da Tora. Os judeus creem na existência de um Deus único, Criador do universo. Seus seguidores acreditam que para chegar próximo a Deus deve-se estudar os ensinamentos do livro sagrado, a Tora, que ajuda aos fiéis a terem uma vida santa com a esperança da vinda de um Messias que trará consigo toda a paz, vivenciando a fé e a crença nesta esperança. Já o islamismo, religião muçulmana que foi fundada pelo profeta Mohammed ou Maomé. Seus fundamentos estão escritos no livro sagrado chamado Alcorão ou Corão. Maomé ou Mohammed nasceu no ano 570 d.C. em Meca, numa família de comerciantes. Aos 40 anos, segundo a tradição religiosa islâmica, Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe transmitiu a existência de um único Deus, Alá. Inicia-se então a fase de pregação dessa doutrina, que é monoteísta, ou seja, que acredita em um único Deus. Inicialmente, em sua cidade natal, Maomé encontrou grande resistência e oposição à sua pregação e acabou sendo perseguido, tendo que migrar para a cidade vizinha de Medina, no ano de 622 d.C. Esse acontecimento é conhecido como Hégira, marco inicial do calendário muçulmano. Foi em Medina que Maomé ficou reconhecido como líder religioso capaz de unificar e estabelecer a paz entre as tribos árabes e implantar a religião monoteísta. Com a morte do profeta Maomé, os muçulmanos dividiram-se em vários grupos. Hoje, os mais conhecidos são os sunitas e xiitas. Aproximadamente 85% dos muçulmanos do mundo fazem parte do grupo sunita, que defende a ideia da livre escolha de seus líderes e também seguem os ensinamentos da Suna, livro que contém os ditos e feitos de Maomé. Os xiitas acreditam que o poder político e econômico deveria concentrar-se nas mãos de descendentes do profeta Maomé. A Sharia define as práticas de vida dos muçulmanos com relação ao comportamento, atitude e alimentação. De acordo com a Sharia, todo muçulmano deve crer em Alá como seu único Deus, fazer 5 orações diárias curvados em direção a Meca e pagar o Zakta, contribuição para ajudar os pobres, fazer jejum no mês de Ramadã e peregrinar para a Meca pelo menos uma vez na vida, que nós estamos observando aqui na imagem. Já o cristianismo, de acordo com a tradição cristã, Deus enviou ao mundo seu Filho Jesus para salvar a humanidade. Jesus Cristo pregava a paz, a harmonia, o respeito a um só Deus e o amor entre os homens, sendo considerado um líder carismático. Jesus nasceu em Belém, na região da Judéia, em uma família simples e humilde.
Com 30 anos de idade, inicia a pregação das ideias do cristianismo na região onde vivia. Segundo a fé cristã, Jesus Cristo, em suas peregrinações, começa a realizar milagres e reúne discípulos e apóstolos por onde passa. Perseguido e preso, foi condenado à morte. A religião cristã foi resultado de um processo de institucionalização que começou com os apóstolos, particularmente com Paulo, o que contribuiu com a sua expansão. Geralmente, a escolha do líder religioso acontece pelo princípio do carisma, por meio de seu dom ou capacidade de agregar, liderar, conduzir e anunciar o evangelho à sua comunidade. O candidato a líder religioso segue a estrutura organizacional de sua religião e são chamados por diferentes nomes: papa, sacerdote, pastor, monge, que partilha com os seus seguidores os ensinamentos de sua religião. No cristianismo, encontram-se diversas divisões de igrejas ou denominações cristãs. Entre elas estão o catolicismo romano, o ortodoxo, o protestantismo ou outros. Pessoal, na nossa aula de ensino religioso seriam esses 3 pontos, então, judaísmo, islamismo e cristianismo. E até uma próxima aula e até mais.